Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula nós vamos falar sobre Geografia 2, capítulo 2. Vamos dar continuidade, ao tema de Guerra Fria, parte 2, ok? Aí na tela nós já temos, os pactos militares, as organizações militares, estratégias militares, que os países tiveram aí para com os seus aliados. Em azul nós temos, em 1949, foi fundada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar de países capitalistas, como início Estados Unidos da América, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental aderiram posteriormente. Em vermelho nós temos o lado soviético da história, O Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar, foi uma estratégia militar entre os países do leste europeu. E os membros não poderiam deixar de estar o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Albânia, a Alemanha Oriental dessa vez, a Bulgária, a Hungria, a República Tcheca, Polônia, Romênia e Cuba e Mongólia aderiram posteriormente. Aí no mapa nós temos essas alianças militares, A gente tem em azul todo o lado estadunidense, capitalista, e em vermelho todo o lado soviético, o comunista. Nós temos aí um empate técnico, A gente observa que estava bem disputado aí essa aliança militar, Com uma leve vantagem, a gente tem que, ressaltar essa leve vantagem dos Estados Unidos, do lado capitalista, ok? Temos a corrida armamentista, foi o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo também no seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso, no qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Ou seja, os Estados Unidos, desconfiando de um possível ataque soviético, começou a se armar, aumentando o seu parque bélico, as suas forças armadas. Já a União Soviética, da mesma forma, vendo o aumento do poderio bélico americano, estadunidense, começa a se armar também com um possível ataque do lado de lá. Então, um se armava daqui e o outro se armava de lá, para um possível ataque que, na verdade, a gente sabe, que nunca chegou. Então foi uma corrida armamentista de acúmulo de armas, mas que não chegaram a ser usadas, sobretudo entre os Estados Unidos e a própria União Soviética, ok? Nós falamos que não houve, um ataque direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, professor, houve conflitos armados de verdade, durante a Guerra Fria? Sim. Ressalto que não foi entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve a Guerra das Coreias, período de 1950 a 1953, perdas humanas, 2 milhões de pessoas morreram, foi grave. O norte comunista e o sul capitalista, o norte, a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista, A China e a União Soviética apoiavam o norte, a Coreia do Norte, e os Estados Unidos e a ONU apoiavam a Coreia do Sul, capitalista. Não houve vencedor, não houve. Nem a Coreia do Norte, comunista, venceu, também nem a Coreia do Sul, capitalista, venceu. Ou seja, continuaram divididas. Não houve vencedor. A parte norte do país continuou sendo comunista, Coreia do Norte, capital Pyongyang, e a capital Seul, da Coreia do Sul, sendo representada aqui, permaneceu capitalista, até hoje em dia. Temos aqui algumas figuras, alguns retratos da Guerra das Coreias. Ok, pessoal? Guerra do Vietnã, período de 1964 a 1975, perdas humanas, 3 milhões de pessoas. Também foi uma guerra aí durante a Guerra Fria. Sabemos que a Guerra Fria ela tem início em 1946, 1947 e ela perdura até 1991. Então a gente tem aí, durante a Guerra Fria, o período aqui da Guerra do Vietnã. 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas a mais do que a Guerra das Coreias. O norte era comunista, o Vietnã do Norte, e o Vietnã do Sul, capitalista. Lembrando que o Vietnã, como o Sudeste Asiático, foi colonizado pela França no final do século XVIII, século XIX. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele invadiu esses territórios, tentando ali fazer a força também conquistar novos espaços.
E com interferência americana posteriormente, né, dentro da Guerra do Vietnã, apoiando obviamente o Sul capitalista, né, acreditem ou não, os Estados Unidos perdeu esse conflito, perdeu essa guerra. Tá? Os Estados Unidos, que nós conhecemos hoje como o país mais forte, né, na indústria bélica, tem as maiores forças armadas do mundo, né, perdeu essa guerra, mesmo investindo no Vietnã do Sul. Ou seja, o Vietnã do Norte ganhou comunista. Portanto, todo o Vietnã passou a ser domínio comunista, né, do Norte que venceu. E o Sul capitalista que perdeu, acabou ali perdendo hegemonia no espaço do Vietnã. Ok? Aí algumas imagens, né, retratos da Guerra do Vietnã. Essa é uma das mais famosas do mundo, né, onde mostram crianças correndo na rua, né, durante os bombardeios. Temos aí uma guerra de 3 milhões de vítimas fatais, né, e vitória do Vietnã do Norte, que acaba por fazer do país um país comunista. Na tela, pessoal, outro fato ocorrido durante a Guerra Fria, a Revolução Chinesa, que aconteceu em 1949, um fato marcante no contexto da ordem bipolar. Mao Tse-tung, um grande ditador chinês, líder do Partido Comunista Chinês, né, chegou ao poder. Com isso, os comunistas chineses criaram o Exército Vermelho e, após anos de batalha, dominaram Pequim, capital da China, né? Eles chamam de Beijing, mas para nós, Pequim, ok? Em 1949, Mao foi aclamado novo líder da República Popular da China e, paralelamente, o antigo líder Chiang Kai-shek, né, antes de Mao Tse-tung, era Chiang Kai-shek. Ele foge para a ilha de Formosa, hoje conhecida como Taiwan, né, que é um tigre asiático. Então nós temos aí a Revolução Chinesa em 1949, com a entrada de Mao Tse-tung no Partido Comunista Chinês. Ok, pessoal? E além da Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã e a Revolução Chinesa, houve também a Revolução Cubana, tá? Que até a década de 50, Cuba estava sob forte influência dos Estados Unidos. Era um país capitalista, né? E sua proximidade geográfica contribuía para que a ilha fosse utilizada como área de veraneio por estadunidenses, né? Durante o verão, Cuba era utilizada como um ponto turístico, né, para passar férias e tudo mais, constituindo uma espécie de balneário para os norte-americanos, estadunidenses, até mesmo canadenses, tá? Porém, os Estados Unidos exerciam um grande poder na produção primária do país, controlando a agroexportação. Além disso, tinham notável presença em cidades como Havana, Havana que é a capital de Cuba. Ali na tela, né, aqui ó, na fachada desse prédio, nós temos a imagem do revolucionário argentino, né, Ernesto Che Guevara, né, conhecido como Che Guevara apenas. Né, ele foi um dos atores principais, tá, nessa Revolução Cubana, onde ela passa a se tornar um país, né, aliado à União Soviética, né, que vai para o lado comunista, fazendo com que as relações entre Cuba e Estados Unidos tivessem aqui uma falência, né, declarada. Até hoje, Cuba é um país, né, que sofre um certo embargo, que não tem uma ligação direta com o capitalismo, né? Então está explicado aí o porquê que Cuba passou a ter essa mudança drástica, né, em sua organização política e, consequentemente, econômica. Ok, pessoal? Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem, coloquem no post. A gente entra em contato. Até uma próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.